Nesta aula, nós vamos tratar sobre a fase de estabelecimento do alho e da cebola. Vamos começar pela cebola. A fase de estabelecimento da cebola é representada pela germinação da semente e pelo desenvolvimento das plântulas. Então, nessa imagem, a gente consegue ver uma ilustração esquemática do que seria a germinação da semente de cebola. Então, a germinação da cebola, que é do tipo epígia, ela ocorre da seguinte forma. Nessa ilustração aqui, nós vemos essa parte branca, que é a radícula. E vemos também esta parte verde, que é o cotilédone. Então, durante a germinação, ocorre primeiro a emissão da radícula, seguida, então, pela emissão do cotilédone. Esse cotilédone, ele permanece com uma das extremidades presas à estrutura da semente, e essa estrutura, então, a gente denomina de testa. O que ocorre em seguida? Então, após a emergência da plântula acima do nível do solo, o cotilédone ele vai continuar a crescer e vai ficar, então, com uma das extremidades presas à testa, que, por sua vez, vai ficar voltada para o solo. Isso dá à plântula um aspecto curvo, como a gente está vendo aqui nessa imagem onde eu estou apontando, que popularmente é chamado de chicote ou joelho. À medida que a plântula ela continua a se desenvolver, a semente se desprende e a parte curvada vai assumir, então, uma posição vertical, mais ereta, e vai emitir, como a gente pode ver aqui nessa imagem, desculpa, a primeira folha definitiva, o que então marca o início, o ingresso à fase vegetativa, tá? Desculpa. Então, a fase de estabelecimento da cebola, ela pode ocorrer a partir de uma sementeira, ou seja, a gente vai semear sementes de cebola na sementeira e, posteriormente, vai transplantar as mudas de forma manual para um canteiro. Ou essa fase de estabelecimento, ela pode ocorrer pela semeadura em local definitivo, com o uso, então, de uma semeadora de precisão, tá? No caso da cebola, a gente pode optar por usar sementes pelletizadas, já que o tamanho da semente é bastante pequeno, ou ainda existem implementos, semeadoras específicas para hortaliças que conseguem semear no espaçamento final sem a necessidade de utilizar sementes pelletizadas, tá? Quando a gente opta por esse primeiro sistema aqui, que é o sistema de transplante de muda, a gente tem que levar em conta que as mudas elas têm que ser transplantadas quando o pseudocaule, aquela partezinha de baixo ali, né, onde estão todas as bainhas unidas, ela tiver com em torno de 4 a 8 milímetros de diâmetro, ou se a gente preferir olhar o limbo, né, das folhas, quando tiver aí com 3 ou 4 folhas verdadeiras, o que corresponde a mais ou menos 40 ou 60 dias após a semeadura, dependendo da cultivar e da época de semeadura, tá? Então, essa semeadura, né, seguida por transplante manual, que seria essa primeira opção, utiliza-se em torno de 2 a 5 gramas por metro quadrado, esse é o volume de semente utilizado. O espaçamento depois, né, do final, quando se faz o transplante das mudas, é em torno de 5 a 10 centímetros entre planta. Esse espaçamento varia de acordo com o objetivo
do bulbo que se pretende, né? Se se pretende bulbos maiores, aumenta seu espaçamento. Se o objetivo são bulbos menores, adensa-se mais. Entre fileiras em torno de 25 a 35 centímetros, sabendo, né, que tendo em mente quanto maior a densidade de semeadura, maior vai ser o número de bulbos por hectare, porém, esses bulbos vão ter tamanho reduzido, então nós devemos ajustar o espaçamento de acordo com as exigências do mercado. Uma outra opção seria essa segunda aqui, que seria a semeadura diretamente no local definitivo. Uma das vantagens é que a gente tem um encurtamento no ciclo de cultivo e, consequentemente, a nossa colheita vai ser mais precoce. Outra vantagem seria a redução no custo final de produção, porque nós não vamos ter aquela mão de obra, né, para fazer a repicagem e o transplante das mudas. Porém, é necessário que a gente adquira um equipamento específico, que seria uma semeadora apta a trabalhar com sementes deste tamanho e nesse espaçamento e, enfim, nessa densidade de plantas. De forma geral, a temperatura ótima para a germinação da semente de cebola fica aí em torno de 20 a 25 graus, sendo que uma temperatura mínima ou a temperatura base inferior para a germinação da cebola é de 2 graus. Certo, gente? Existe uma terceira opção para estabelecimento da cebola, muito menos utilizada atualmente, que é o estabelecimento a partir de bulbilhos. Quando que se usava isso? Antes do advento das cultivares precoces, como por exemplo a alfa tropical, né, não se conseguia plantar cebola nas épocas mais quentes ou na entre-safra. Então se usava esse recurso de fazer semeadura por bulbilhos. O que são os bulbilhos? São pequenos filhotes, pequenos bulbos que se formam junto ao sistema radicular da planta, tá? Junto ao bulbo mãe, digamos assim, tá? Porém, não são todas as cultivares que apresentam essa característica. Então, existe uma cultivar chamada pira-ouro, que é uma cultivar que tende a produzir esses bulbilhos, tá? Então, quando não se tinha essas cultivares precoces, se fazia uso da pira-ouro, colhendo esses bulbilhos, tá? Bulbilhos com 10 a 30 milímetros de diâmetro. Esses bulbilhos eram plantados, lembrando que a parte do caule verdadeiro, do disco, né, do prato, tem que ser voltada para baixo, então tem que se tomar cuidado. E se caso, né, o plantio fosse feito sem muitos cuidados, ocorre uma perda considerável de produtividade, tá? A vantagem era justamente conseguir plantar na entre-safra. Porém, essa é uma opção que não é mais utilizada, né? Principalmente assim a nível comercial. Então, a cebola, aqui um esquema, né, mostrando um calendário agrícola de cultivo da cebola. Aqui, para nós, no Rio Grande do Sul, a semeadura da cebola fica entre abril e agosto. Quanto ao alho, o que eu posso destacar para vocês? Que o alho, como ele não é feito a partir de sementes, ele é feito a partir de bulbilhos, é necessário, então, que se faça o plantio manual, principalmente pelo fato de que existe uma posição correta para se colocar esse bulbilho no solo para que ele se desenvolva adequadamente. Existem máquinas para semear bulbilhos. Eu, particularmente, nunca vi uma ao vivo, mas eu já procurei na internet e encontrei uma máquina alemã
que consegue semear esses bulbilhos na posição correta. Porém, esse maquinário ainda não está acessível aqui no Brasil. Então, a maior parte, ou a totalidade do cultivo do alho no Brasil é feito manual, né? A totalidade é feita manual. Então, o que eu queria que vocês observassem? Que a posição, ela deve ser observada. Então, eu posso plantar com o vértice com o ápice para cima, que seria essa posição. Eu posso botar o vértice com o ápice para baixo, que seria uma posição de ponta cabeça. Deitado com o ápice para cima, deitado com o ápice para baixo ou deitado de lado. Então, foi feito um trabalho semeando o alho nessas diferentes posições e o que se obteve? Os melhores resultados para o vértice com o ápice voltado para cima e os piores resultados, vértice com o ápice voltado para baixo. Então, nessas grandes áreas de produção de alho, vou voltar aqui, é feita a semeadura desse alho pelos boias frias, né, assim que chama o pessoal, os diaristas, né, e vem um fiscal observando se o plantio está sendo feito correto. Então, se esse plantio não está sendo feito correto, ele não recebe, é descontado, né, do valor da sua diária, cada vez que ele coloca o alho na posição incorreta. Então, para a gente ter ideia aqui, o alho semente, que é o bulbilho, né, ele representa de 30% a 50% do custo total de produção de uma lavoura de alho. A densidade de plantio em torno de 500 a 700 quilos por hectare. Tá? Normalmente se adquire em torno de 30% a mais da quantidade necessária para o hectare para poder fazer uma seleção. Tá? E quanto maior o bulbilho, maior a produtividade. Então, normalmente se passa esse bulbilho, esse alho semente em peneiras para classificar os tamanhos, e o plantio é feito em lotes, em glebas, com o tamanho do bulbilho uniformizado, pois isso vai impactar depois no stand da lavoura. Se a gente planta muito misturado, a gente vai ter um stand desuniforme e é difícil fazer manejo em stand desuniforme. Aqui para o alho, calendário agrícola no estado do Rio Grande do Sul, nós temos o plantio de março até agosto.